boa tarde. Estamos no ar com mais um Papo de Sábado. Boa tarde aos ouvintes da 93. Estamos no ar com o Papo de Sábado. Hoje, sábado, dia 8 de fevereiro, não é isso? Já no clima do carnaval, muita gente já no clima aqui, só nos passinhos, só nos dedinhos pra cima. Mas é isso. Vamos hoje chegando aqui pra comentar sobre os destaques da semana e outras coisas mais. Boa tarde, Larissa, tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo, tô super animada hoje. Ela tomou um pré-treino antes de vir pro programa hoje. Hoje eu acordei cedo. Não. Confira no Instagram da 93FM, que é o @93, um show de rádio, ela dizendo onde vai sentar. Isso é bullying. Eu não tenho mais. Então Boa pronto, tarde. vamos lá. João Paulo, não sei o que foi que você fez com a mulher essa noite, mas ela chegou aqui animadíssima. Faça o mesmo hoje à tarde. Faço o mesmo já tá. Mas é isso, boa tarde pra você que tá ouvindo a gente. Olha, a nossa resenha começa agora. Deixa eu só dizer aqui a turma, a gente vai, quem quiser pode assistir a gente aí pela nossa TV, tem na Brisanet, TCM, na Telecab, nos aplicativos, no Instagram. Hoje nós vamos fazer um sorteio. Atenção, vamos sortear 2 ingressos para o Multicine Cinemas. Pode ser para qualquer filme, qualquer horário. Tem validade, Lari? Para sempre. Não, tá para abril. Ad eterno. Até abril. Até 7 de abril, a pessoa pode usar, pode escolher o filme que vai ver. E por que esse sorteio hoje? Porque hoje nós vamos falar principalmente sobre filmes. Nós vamos conversar sobre os indicados ao Oscar, as trilhas sonoras, as 2 músicas escolhidas hoje estão assim. Infelizmente, nós só temos 2 músicas ao longo do programa, porque fui pesquisar, deu vontade de colocar umas 30, de fazer. Vamos combinar assim, qualquer dia desse a gente faz um especial só com músicas dos clássicos do cinema. Justo. Então, peraí, mas para participar do sorteio, a pessoa manda uma mensagem aqui com o nome para o WhatsApp da 93FM. Quer filmar aí, botar no Instagram para participar? Né? Porque você é digital influencer, né? Igual a você. Eu mesmo não. Mas você tem 10 mil seguidores. Eu nunca consegui um arroba de nada. É uma miséria. O Multicine quiser me patrocinar, eu adoro cinema, tá? Tá ótimo. Eu faço as arrobas. Pronto. Vai lá que eu vou... Faz uma chance. Hoje nós vamos sortear aqui 2 ingressos para o Multicine, pode ser qualquer filme e qualquer dia até 7 de abril. Porque hoje no programa nós vamos falar principalmente sobre cinema, sobre o Oscar. Então, quem quiser participar, manda mensagem aqui pro WhatsApp da 93FM, que é o 81419370. 81419370. Manda mensagem com o nome completo para participar. Muito bem, feito aí o registro, participa, né? Quem sabe você não descola aí 2, são 2 ingressos, né? 2 ingressos aí pra conferir algum filme. Levar um acompanhante, né? Exatamente. Eu tenho um pavor aí acompanhado pra cinema. Porque eu tenho um pavor de quem conversa perto de mim no cinema. Eu também não gosto muito de barulho, né? Eu quando eu vou pro cinema, eu prefiro me concentrar no filme, né? O povo fala que cinema combina com pipoca, combina com refrigerante, combina com isso. Eu acho que, assim, eu não gosto muito. Eu vou pro cinema pra assistir. Que combina com cerveja. Infelizmente aqui não tem esse serviço, mas já... Eu sinto uma certa agonia quando o pessoal começa a, enfim... Mexer no saco de pipoca, comer o barulho da comida, sabe? Enfim... Então, eu prefiro... O barulho da trilha. Exatamente, e fica ouvindo o barulho da comida. É bem legal. Então, assim, eu prefiro ter esse momento de concentração. É que nem quando você vai fazer um concurso público, né? Uma seleção, uma prova, né? Aí tem gente que vai parecendo que vai para um piquenique. Leva chocolate, leva água, leva aqueles salgados. Enfim, os concursos que eu fiz, né? As provas que eu fiz, só ia eu e a caneta mesmo. Então, assim, não dá pra... Eu não gosto, é uma posição... Quem quiser assistir aí também pelo site da Nossa TV, é o nossaTVAovivo.com.br. Vamos passar o programa todinho lembrando, a gente vai sortear 2 ingressos para o Multicine, pode ser qualquer dia, qualquer filme, basta mandar mensagem aqui para o WhatsApp da 93, que é o 81419370. E Adames, você tem algum dos livros que foram censurados essa semana? Quais foram censurados? Eu já li também. Lista? Tá aqui, a lista é enorme. Tem livro de Carl Fernando de Abreu, de Mário de Andrade, de Ferreira Goulart. Principalmente Machado de Assis. De Machado de Assis. Clássicos como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Clássicos como A Rosa Vegetal do Sangue. Como um livro assim que eu acho que todo mundo da nossa geração leu, que é o Seminarista. Você está me colocando na sua geração.
Você tem quantos anos, Lara? Lairinho, 35. Ah, eu sou da sua geração. Eu tenho 34. Uma geração pra outra são quantos anos? 10. 10, então eu tô dentro da sua. Não, eu acho que não, porque você é da década de 70 e a gente já é da década de 80. De 80. Não, mas eu sou só 5 anos mais velho que você. Não, mas mesmo assim você é um de 70. Não, você é 6, porque você vai fazer 41. A semana que vem, inclusive. E você vai fazer quando? 36? Eu fiz 35. Quando? Vou fazer 36 em abril. Sim, em abril. Ah! Droga! 2 meses depois de mim. Sim, mas vem cá, conte a história. Esses livros foram censurados de onde, por quê? Vai falar? Fale, Larissa, por favor. Eu já vi que ele não sabe. Não, então, Questões ideológicas, principalmente, né? Que é o que Sim, mas hoje... aonde? em Rondônia. Rondônia. Foi nas No escolas estado de estaduais. Rondônia, nas Exatamente. escolas estaduais. Sim, que por sinal o governador de Rondônia, não, foi do Acre que topou a parada lá com o Bolsonaro de zerar o ICMS. Mas vai, continue. Eu não sei, mas eu sei que o governador de Rondônia, eu não lembro o nome dele agora. Elegeu-se pelo... Exatamente, pelo Também. que era o PSL, que era o partido do presidente, né? Mas o E presidente aí agora não ele tem mandou, a partido. Secretaria de Educação mandou um ofício a todas as escolas, dizendo que não era permitido adotar esses livros como literatura didática para o ano de 2020. O convidado quer fazer uma participação. Boa tarde. Boa meu tarde, amigo. Ju. Boa tarde. Vamos logo entrar na conversa. Só não pode falar de política. Não, já me intrometendo num assunto para o qual eu não fui chamado. Dê boa tarde ao pessoal, Boa né? tarde aos ouvintes. Vamos explicar Boa que tarde, é pessoal o da nosso mesa. convidado. Por favor, Larissa. Peraí que o currículo é tão extenso que eu vou ter Não, não que... precisa ler tudo isso. Não vou ler tudo não, mas vou ler um pedaço. Faça a apresentação do entrevistado. Nós estamos recebendo aqui hoje, como o Lairinho falou, a gente vai falar sobre cinema, sobre o Oscar, né? Que é amanhã, a cerimônia acontece amanhã, no dia 9, no domingo à noite. E a gente vai tá recebendo aqui hoje Jonathan Andrade, que é pedagogo, especialista e mestre em educação e estudos literários. Então, tem propriedade total para exatamente, falar olha aí, sobre além o dessa assunto questão que a de gente ser tá crítico de discutindo. cinema. É coordenador de 2 cursos na UERN e já foi contribuinte, né, de vários e vários jornais e revistas e da MTV sobre assuntos relacionados ao cinema. João também, né, foi presidente do Cineclube Mossoró, uma entidade sem fins lucrativos que atuou aqui, que fez grandes trabalhos na época, que atuou entre 2007 e 2014. Mas é um grande entendedor, uma das pessoas que eu conheço que mais entendem de cinema e de literatura e que tem muito respaldo E de educação, pronto. falar sobre o que vai falar Mas agora. a gente Di. falando sobre esse contexto, né? Ele também tem propriedade para isso. Por favor, Boa Jonathan. tarde aos ouvintes, boa tarde pessoal da mesa. Não, aproveitando o assunto, não fui chamado para falar sobre o assunto Mas você tem da propriedade pra isso, pode proibição falar. dos livros, né? Mas me intrometendo um pouco, o nosso estimado governador de Rondônia, além disso, Marcos ele Rocha. faz parte daquele movimento que lá nos Estados Unidos começou pelos Estados Unidos, também tem braços na Europa, que é o anti-vax, né? Que é o movimento anti-vacina. Então, antes de aprontar essa com a proibição dos livros, ele já tinha dado também A sua contribuição. a sua contribuição a favorável ao movimento anti-vacina. Então, faz parte justamente de uma rede de pensamento ideológico que é contra a ciência, contra a cultura, contra a Às arte. vezes né? fica Por aí imaginando vai. qual o livro didático que eles imaginam, né? Porque assim, só se for daqueles de criança, né? O Dedal da Vovó. Você se lembra do Dedal da Vovó? Lembro. Era um livro Lembro ilustrado. Robson Crusoe. Exatamente, só se for. Esses livros que eram bem antigos, assim, Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, né? Mas olha, você falou aí de alguns nomes bem mais clássicos, mas, por exemplo, Carlos Heitor Coni tem obras proibidas. Ana Lee, junto com Carlos Heitor Coni, Sônia Rodrigues. Aí você não Kafka, falou tem Rubem obra- Fonseca. tem Fico obra imaginando proibida de Franz Kafka. Kafka. Imagina um Nelson Rodrigues numa... Tem Edgar obra dele Allan aí. Poe. Graphic novel. Acho que tem obra de Nelson Rodrigues censurada, não tem também aí? Rubem Fonseca é o campeão. Nelson Rodrigues. Então, assim, grandes nomes da nossa Rubem literatura e Fonseca, não grandes sabia nem que referências. desculpe minha ignorância, eu não sabia nem que Rubem Fonseca tem escrito tantos livros, porque meu amigo ele domina aqui a lista. Acho que é E metade assim, dele. e você fica meio que chocado com uma informação, quando você se depara com uma informação dessa, é que isso sempre, né? Macunaíma, quem cara, estuda, exatamente. Foi livro de vestibular. Eu li Macunaíma, né? Que é a história do anti-herói brasileiro, né? O professor daqui pode até me corrigir agora. Mas assim, causa perplexidade nesse sentido, né? De você censurar, ou você, pior, né? Retirar, queimar, fazer o que for. Nesse sentido,
por achar que ele não, enfim, por interpretar que existe algo que não favoreça, né? O que eu acho incrível. É muito complicado, é muito complexo isso. Por isso que você não pode ter políticas de governo, você tem que ter políticas de Estado. Não é porque agora chegou uma pessoa lá que acha que Rubem Fonseca, que Heitor Coni não devem ser lidos, que as pessoas devem ser privadas de fazer essa leitura. Aí numa situação dessa eu acho que tem um efeito contrário, né? Porque vai gerar curiosidade. Vai gerar curiosidade. Mas aí gera o efeito contrário em quem tem dinheiro como nós para comprar os livros. Mas os estudantes da rede pública estadual lá de Rondônia talvez não tenham. É que nem aquela... Talvez não tenham sequer acesso à internet. A história lá da abstinência sexual que a ministra Damares está tentando... Eu não vou seguir o conselho da ministra. Vou logo avisar. Então, enfim, é um negócio muito complexo, né? Como você vai lidar com isso? Porque, de certa forma, Larissa Laíri está aqui para ratificar isso, é da natureza do ser humano, né? Então, enfim... Eu queria poder retificar a adesão do governador. Eu queria mudar a adesão do governador. Porque eu acho um tremendo absurdo você querer censurar os livros, qualquer que sejam. Por exemplo, eu já dei até uma folheada, não li tudo porque não tive estômago, mas Mein Kampf, de Hitler. Eu acho que até para você criticar, você tem que saber o que é que estão dizendo lá, né? Tem argumento pra isso. Eu tô doido pra fazer um curso desse de coach aí, porque eu tenho tanto preconceito com essa história de coach que eu tenho que conhecer até pra criticar. Mas é um negócio absurdo, sabe? Enfim. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui, abrindo a sessão de abraço pra nossa audiência já. O WhatsApp ali tá que nem pipoca, né? Pipocando ali direto. Aí, peraí, você, por favor, pega um papelzinho aí, vai colocando o nome. Exatamente. Aí outra missão pra você. Aí você vai colocar a numeração e no final o convidado vai dizer o número de 1 a tal. Pronto, ok. Mandar aqui um abraço pra minha amiga Caliane, inclusive ela tá querendo também entrar no sorteio, viu? E aí, Caliane? Ela manda mensagem pro WhatsApp. Exatamente. Da 93, 8141-9370 e concorra a um par de ingressos para o minha amiga Caliane Pereira aí, que tá lá, eu acho que lá no Valfredo Gurgel, Teimosos ali, enfim, aquela região ali, tá certo? Escutando a gente, antes mesmo de começar o programa, ela já estava mandando mensagem para mim que já estava na escuta, né? Então, essa é uma audiência, Valfredo Gurgel, ela tá me corrigindo aqui, tá certo? Então, grande abraço para você, para Henrique aí, para toda a família, tá certo, Caliana? Bom, há algum tempo, se eu não me engano foi na UFRN, um professor expulsou uma aluna da sala porque ela estava com um bebê, com uma criança de colo, que ela não tinha com quem deixar e levou para a sala de aula, e o professor expulsou-a e isso gerou uma confusão danada. Na Universidade Federal do Ceará aconteceu algo diferente. Os colegas, a turma, montou um berçário na sala de aula para que um casal que tem uma filhinha pequenininha não deixasse de assistir às aulas. Achei isso muito bacana. Muito bacana. Eles iam desistir da turma, da aula, do curso, mas a turma botou lá um berço, um carrinho, para que a mestranda Edna Lé, que ela é de Guiné-Bissau, tem 25 anos, mudou para Fortaleza em 2014, para que ela não abandonasse e o pai da criança também não abandonasse. Fica aí a dica, né? Quem sabe as instituições, né? São mais adotem, sensíveis. Façam a mesma coisa. Né? A gente estava até fazendo essa reflexão. Essa semana houve muita discussão devido a um programa, um reality show da Rede Globo. Essa semana se levantou muita discussão sobre o BBB, né? Se levantou muita discussão sobre o machismo, sobre o feminismo, né? Essa bandeira ficou bem acentuada durante essa semana na mídia. Eu não assisto BBB, me perdoem. Eu só vi quando eu abro os portais de notícia, vi que alguém que está no BBB foi levado pela polícia para dar depoimento, foi isso? Por assédio. E assim, é meio que todo mundo sabe mais ou menos como é que funciona a dinâmica, vou só contextualizar para os meninos. O BBB é um jogo onde vence e ganha 1,5 milhão, quem tiver o melhor comportamento, digamos assim, julgado pelo público na casa.
E os homens da Na verdade, casa... não é o melhor comportamento, é quem ganha mais simpatia do público. Exatamente. Né? E os homens da casa, alguns homens da casa combinaram. Esse ano o BBB está dividido entre pessoas famosas e pessoas anônimas, blogueiras digitais, influencers, algumas personalidades da mídia. Não fui convidada, assada. Esse povo meu não tem 1 milhão de seguidores. E aí os homens se reuniram. Mas tem gente que tem 5 mil e age como se tivesse 5 milhões. Tem. Aí Boninho não segue essa gente. Sim, Boninho não tá de Não. olho nela. Aí, que pena. Resumindo, os meninos combinaram que as famosas, tipo assim, seduzir quem tinha namorado para que elas escorregassem na casca de banana aqui fora e caíssem no julgamento do público. Eles armaram isso. E aí caiu nessa discussão, né? Porque realmente é um jogo meio sujo, porque lá no confinamento... Guerra é guerra. Mas lá no confinamento você lida com a carência, com muitos fatores. E aí se levantou essa bandeira a partir dessa discussão. E a gente voltando a esse assunto que você falou, que é... Pode ser machista, eles têm que tirá-la do jogo, não é? Tem que mostrar as falhas dela. Tem. Eles já mostraram as deles, que são os filhos da puta. Beleza? Mas eles estão atrás de mostrar as falhas dela. Então o público ou os tira primeiro pela filha da putice, eles, exatamente. ou tira as moças por estarem carentes, né? E aí a gente tirou, não vou nem discutir, mas que a pauta hoje é cinema. Eu vou agora aí fazer. Eles entraram nessa, mas eles com certeza... Eu quero contextualizar o negócio. Eles com certeza sairão primeiro. Já estão saindo, direto para a delegacia, Nem seja pela polícia. E aí a gente começou a discutir exatamente isso. O quanto as pessoas ainda, as mulheres ainda têm medo no mundo de hoje, tão evoluído e tal, como as mulheres ainda têm medo de engravidar para não perder o emprego. Quanto essa pressão ainda existe, né? Você tá ali no emprego e você tem medo de engravidar porque você tem medo de não voltar. O quanto as empresas, as instituições, as universidades ainda vê com maus olhos alguns momentos da vida da mulher, inclusive a gestação. Então, assim, serve a nossa reflexão para entender que esse período é um período que toda mulher que decide ser mãe vai passar. Esse período de carregar uma criança, da criança nascer, de passar por esse período de amamentação, que é o que essa mãe está vivendo aí no Ceará, e que ela precisa dar sequência à vida dela com a criança, que agora faz parte também desse contexto. Então a vida dela continua, ela não vai deixar abandonar o mestrado, porque ela foi mãe, ela não vai abandonar o emprego porque foi mãe, entendeu? Deixa eu só mudar de assunto aqui. Eu prometi que não ia falar sobre isso, mas eu vou ter que falar. Não fale não. Eu vou ter que falar, porque, enfim, eu acho que eu vou tomar as dores também. Filho da puta e vão sair primeiro. Viu? Eu tomei as dores também, porque eu me enquadro na situação, mas eu não sei se vocês acompanharam, ontem o ministro Paulo Guedes foi dar uma palestra lá na FGV, não foi? E deu uma classificada assim, deu uma polêmica em relação aos servidores públicos. Enfim, classificando os servidores públicos, né, de uma forma geral, como parasitas do Estado, né? Enfim, ele disse que não foi bem isso, que a empresa retirou foi que ele disse. Um contexto diferente. Os servidores querem aumento mesmo o Estado estando quebrado. E se importam somente com o salário deles, e o contexto do que ele disse, né? Importam somente com o salário deles e ficam lá e parará, beleza. Eu só não sei se ele incluiu ali ministros do Supremo, dos tribunais superiores, se ele incluiu os militares, o próprio presidente da República, os ministros que são generais, né? Eu não sei se ele incluiu essa galera como parasita. Imagino que sim, são todos servidores públicos, né? Pois é. Mas em relação a isso, eu vou fazer aqui a minha defesa como funcionário público, né? Deixar bem claro, eu acho uma absurda a declaração exatamente. que ele fez. Olha, é muito complicado. A gente tem problemas no serviço público, isso é óbvio, né? Mas assim, não dá pra desqualificar, generalizar o serviço público brasileiro como um todo, cara. Porque assim, eu trabalho, sabe? E não é pouco, não. Sem dúvida alguma. Outra coisa, essa história de dizer assim que servidor público não trabalha. Eu vou completar 6 anos que eu estou na UFESA. Essa questão, por exemplo, de imprensado, pontos facultativos, sabe? Na UFESA, eu nunca tive um ponto facultativo. O feriado caiu numa quinta-feira, na sexta é ponto facultativo. Não existe isso, sabe? Eu tô lá há 6 anos, eu nunca vi isso. Teve uma vez que foi dado ponto facultativo, mas foi a questão quando a tocha passou em Mossoró, que a cidade estava toda travada, que não tinha acesso, aí realmente aconteceu um ponto facultativo. Mas fora isso, eu nunca vi, não. Nunca. E aí, voltando pro BBB,
tem um perfil no Instagram chamado Ódio do Bem. Eu até fiz o print e botei lá no nosso grupo. Tem uma pessoa fez um comentário, postou uma foto do BBB que só tem uma mulher negra no meio de várias mulheres brancas. Aí o comentário desse perfil é assim: a aflição que essa foto me causa, meu Deus. Imagine ficar trancafiada, sei lá quantos meses, só com gente branca. Coitada da Thelma. Get out total. E aí esse perfil, Ódio do Bem, faz o comentário: imagine se um branco faz uma postagem assim. Já estaria na delegacia nesse momento. E aí, pra gente refletir, né? Eu já vi várias camisas, eu já tive um que era assim, 100% negão. Comprei lá em Salvador. Mas e se um cabra branco, galego, caucasiano, botar lá uma camisa 100% brancão, 100% branco? Pra gente refletir até onde vai o preconceito, se é só de um lado para o outro, se é uma via de mão dupla. Eu não vejo nenhum problema em uma negra estar no meio de várias mulheres brancas. Eu vejo assim, é necessário contextualizar, porque a gente vem todo de um momento histórico, ou seja, teve todo um fator histórico que exatamente que justifica, branco, né? Que o essa branco questão oprimiu do o negro racismo, infelizmente. anos. Mas você acha alguma coisa de errado uma mulher negra ficar no meio de mulheres brancas? Na verdade, eu não vejo problema acho quanto que a ela questão. que ela quis falar aí da minoria. São 9 participantes mulheres na casa, eu acho, 1 é negra e 8 são brancas. Acho que ela quis falar assim, que da minoria. Pois eu acho que ela foi tão preconceituosa quanto se alguém dissesse: Deus me livre ficar no meio de mulheres negras. Eu acho preconceito, por exemplo, quando alguém taxa uma mulher loira de burra. Tipo assim, é loura burra. Eu acho preconceito. Acho que é estereótipo que se cria na sociedade. Mas eu não acho que eu, como mulher branca, que tenho voz de fala dentro desse conceito histórico, eu não acho que o racismo comigo e o preconceito comigo seja como é com a mulher negra. Vamos lá, a gente se empolgou aqui no BBB e passamos aqui do tempo da música. Vamos agora de flashback. Papo de sábado. Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. The same rainbows end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River. Na 93 FM, Papo de Sábado. Apresentação: Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele. Bom, tem tanta coisa aqui pra gente falar que a gente voltou um pouquinho antes da música. Essa música, pra quem não sabe, estava sendo cantada por Audrey Hepburn, na minha opinião, a atriz mais linda que já teve na tela de cinema. E o filme é Bonequinha de Luxo. Que eu acho fenomenal. Eu já assisti quase todos os filmes de Audrey Hepburn. Bom, lembrando que a gente está sorteando aqui 2 ingressos para o Multicine. Pode ser para qualquer filme, qualquer dia, qualquer horário, até 7 de abril. Quem quiser participar,
manda mensagem aí no WhatsApp da 93, não pode ser pro nenhum de nós três, de nós quatro, tem que ser pro da 93, 8141-9370. Manda só o nome, Heriberto tá ali anotando, no final a gente vai fazer o sorteio. Sim, só antes da gente entrar, vocês acham que o Mossoró tá quente? Eu acho que tá mais o mesmo. Não, tá mais quente do que nunca. Mas por conta da umidade, eu acho. É porque a umidade tá alta. Vocês imaginem que no polo, lá na Antártica, Polo Sul, bateu 18 graus e meio. 18 graus e meio eu ando de bermuda. De boa, tranquilão, do jeito que eu tô aqui. Imagine andar assim lá na Antártica. Só para contextualizar, a Antártica vive. Não, 18 não segura gelo, são não. temperaturas negativas lá. Vamos Aquecimento global aí. Ai, tô ansiosa pelo tema de hoje. Oficialmente, Jonathan, seja muito bem-vindo. Ela tomou um pré-treino antes do programa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Papo de Sábado. Vamos falar sobre o Oscar. Eu queria muito falar sobre o red carpet, sobre os vestidos. O que vai ser tendência, o que não vai ser tendência. Deus, você quer reduzir a discussão aos vestidos, quero. Cara. Eu tô dizendo que eu queria muito. Que tristeza. Mas que não vamos. Nós vamos falar sobre os filmes, sobre os indicados, sobre o desespero que Laíri Neto tá de perna balançando, porque ele tá morrendo de medo de... Chega, deu um branco no nome do ator de Coringa. Joaquim Fênix. Joaquim Fênix não ganhar melhor ator, ele tá assim. Se não ganhar, é marmelada. Muito medo disso, só fala nisso. Ele vai ganhar? Você tem dons de profecias? A tendência é o quê? A tendência muito forte é ele ganhar, né? Ignorando que ele já ganhou no Globo de Ouro. O Globo de Ouro é uma premiação mais popular, uma premiação onde os mais chegados e as mais chegadas vão lá para festejar, para se reverem. Então não dá para levar em consideração o Globo de Ouro, mas dá para levar em consideração sim o SAG, né? O Screen Actors Guild, que é chama o sindicato dos atores. E lá ele saiu como vencedor. Só em relação aos vestidos, eu só arrisco comentar os visuais do Billy Porter, né, do povo da série, que geralmente ele tá nas premiações, e da Lupita, que sempre ela arrasa, né, sempre a tendência de tudo que ela veste. Então eu fico só com o Billy e com a Lupita, e mais eu não posso arriscar. Mas o Joaquim, ele tende a ganhar, ele tende a sair vencedor, segundo o Coringa, né, na história do cinema, que vai sair como vencedor, lembrando o Heath Ledger, né, que ganhou em 2008 como coadjuvante pelo Batman Cavaleiro das Trevas. E agora o Joaquim. O Heath Ledger que morreu, né? Sim, faleceu pouco após as filmagens, né? E o Coringa não é o melhor papel da vida do Joaquim, né? Ele poderia ter levado o Oscar de melhor ator pelo Mestre, que ele fez com o Paul Thomas Anderson há alguns anos atrás, mas está levando aí por um filme que houve por parte do Todd Phillips, que é o diretor, a tentativa de se descolar do personagem Batman para dizer que aquilo ali não é um filme exatamente ligado ao universo dos quadrinhos, mas um universo próprio. Para isso, ele, enquanto diretor, que é super fã do Scorsese, que está concorrendo esse ano, pegou a base do Rei da Comédia, um filme do Scorsese com o Robert De Niro, que está no Coringa, e pegou toda a estrutura visual, né? Ele pegou a base do roteiro do Rei da Comédia e a estrutura visual do Taxi Driver para colocar o filme lá nos anos 70, talvez início dos 80, e fez o filme que a gente conhece, né? O filme que arrastou multidões ao cinema, mais de $1 bilhão de bilheteria. Talvez receba sua continuação, gere um universo próprio. Então... ele terminou com a de que ia ter uma continuidade, né? Sim. Ali, naquela cena do Batman no sim, final. Sim. Tá concorrendo com 2 clássicos, que é o Irlandês, de 2 diretores muito clássicos também, Era Uma Vez em Hollywood, tanto Tarantino como o Scorsese são 2 grandes diretores, super reconhecidos mundialmente, mas acha também que o Coringa pode levar o melhor filme, mesmo com Era Uma Vez em Hollywood tendo trazido Leonardo DiCaprio com Brad Pitt, 2 atores também muito clássicos para a temática do filme. Poder até pode, né? Mas eu acho que não é a torcida da maioria das pessoas que conhecem também o investimento que o Scorsese e o Tarantino fazem no cinema há décadas. Né? Então, mas correndo por fora, que na verdade não é exatamente correndo por fora, e sim correndo talvez para ser de fato o campeão, a gente tem o 1917, né? Que ele vem como ele desponta como o grande favorito, porque ele sim levou os prêmios do Sindicato dos Produtores, levou o prêmio os sindicatos que mais importam, ele saiu vencedor, consagrou-se vencedor. Então, mas não é, por exemplo, para mim o melhor dos filmes. Se eu fosse votante, não sou, logicamente, mas se eu fosse votante, eu nem o colocaria naquela lista.
entre os 9, né? A lista pode ir até 10, mas desde que começou com 10 até 10 indicados, a gente só teve 9. Um ano teve 8, mas eu não colocaria entre os 10. Jonathan, você acha que isso é por ser um filme sequência? Por ser um novo jeito de filmar, talvez, o cinema? Porque o filme é um plano sequência, né? Foi. É um falso plano sequência, né? Ele é vendido como um plano sequência, mas para quem já viu o filme, tem um momento... Vocês já viram o filme? Eu vi. Pronto, para quem viu o filme, não vou dar spoiler, logicamente, mas é um comentário... Vamos dar spoiler? Vamos só avisar que vai ter spoiler. Não, mas eu vou tentar não dar. É um comentário bem normal, né? Tem uma hora do filme que ele faz uma transição da tarde para noite e amanhece novamente, né? Uma cena que tem uma escada, né? Que tem um momento lá no meio do filme. Então, já não seria um plano de sequência, porque se fosse um plano de sequência... Naquela cidadezinha lá, né? Isso. Bem no meio do filme. E, obviamente... Eu assisti aquele filme com minha namorada, que não é o estilo de filme dela, mas eu comecei a vibrar, assim, com 20 minutos de filme. Era a mesma sequência. Cacete, não trocaram uma câmera nesse negócio ainda. Na verdade, eles... Deve ter montagem, deve ter alguma coisa, aquela cena da trincheira, logo no começo, que os dois soldados, eles saem andando até conversar com o general, tem um corte ali já. É um pouco invisível. Eu não identifiquei. Mas na hora que passa uma espécie você de você dizendo e eu assistindo de novo, talvez eu perceba. Mais ou menos com 10, 12 minutos. Mas tem a sensibilidade de anos de cinema para ver isso aí. Eu identifiquei 4 cortes assim, parada mesmo na sequência. Agora, a questão é que... Enfim, agora desculpa interromper, você viu que sobre esse filme tem opiniões, assim, tem uns que esculacham, que é um filme que o cara chamou de infantil, o crítico que eu li, disse que é romanteia demais e tal. Já outro, o outro comentário, no mesmo site, inclusive, fizeram um contraponto, eles fazem, um elogia muito, o outro critica muito. Né? A sua opinião, ele merece Oscar? Ele merece o Oscar de fotografia, talvez... O de direção eu já não daria para ele, porque como é um filme feito em plano sequência, e dentro da equipe do 1917 está o Roger Deakins, fotógrafo de Bravura Indômita, fotógrafo de Blade Runner 2049, fotógrafo da maioria dos filmes dos irmãos Coen. E quem está... Irmãos Coen foi que fez o Resgate... Não, ali foi Steven Spielberg. Que também usou muito do plano de sequência, né? Também eles usam filmes de guerra, né? Com planos longos, abertos, tendem a filmar assim, ensaiar muito durante semanas para fazer uma cena de 10 minutos às vezes. Então, o Roger Deakins, que é o diretor de fotografia do filme, eu não digo que ele é o diretor principal do filme, logicamente que ele não é, porque é o Sam Mendes, mas o diretor de fotografia, ele vai estabelecer os planos que o filme vai ter. Então a câmera vai ficar aqui, o enquadramento vai aproximar, vai distanciar, vai focar, a gente vai subir, vai fazer um traveling, né, que é um movimento lateral com a câmera em cima do trilho. Então há momentos em que o diretor de fotografia, ele opina tanto quanto o diretor, e o Roger Deakins, ele não é um diretor de fotografia que ele aceita não, digamos assim. Ele é um cara muito experiente, já está há décadas nessa indústria, já é vencedor, e ele não o filme é tanto do Sam Mendes como talvez seja também, talvez seja 70-30, 60-40, mas eu não daria o Oscar de direção para ele, por exemplo. Para o 1917 também não daria de filme. Acredito que fotografia sim, merece levar. Mixagem de som, talvez também, porque um filme como aquele de plano de sequência, você deve trabalhar bem a questão da edição de som e da mixagem de som, né? Então, ele merece alguns prêmios técnicos, mas os principais, eu particularmente, eu daria outros filmes. Mas com relação aos outros indicados, assim, tem algum que você acha que não merecia estar lá? Só para o nosso ouvinte ficar atento. Os indicados foram Coringa, deixa eu olhar para o começo, 1917, Adoráveis Mulheres, não assisti ainda, Coringa, Era Uma Vez em Hollywood, Ford vs Ferrari, que eu não assisti ainda, História de um Casamento, que essa História de um Casamento é do Netflix, né? Isso. Eu não assisti ainda. Produção. Jojo Rabbit, que é uma... Como é que chama? É uma paródia? Como é uma sátira. É uma sátira. A gente estava falando em Hitler, você falou em Mein Kampf, né? Então o filme tem o próprio, né? O Irlandês, que apesar de ter um elenco da porra, que é Robert De Niro, Al Pacino e Joey Pesci, eu não achei que o filme merece, mas está lá no Netflix também. A Parasita, que é um filme sul-coreano, eu achei fantástico. Eu tiraria daí dessa lista, eu tiraria 1917, talvez tirasse o Jojo Rabbit e tirasse o Ford vs Ferrari e colocasse o Farol.
do Robert Eggers com Robert Pattinson, né, o novo Batman, e o William Dafoe. Colocaria o Retrato de uma Jovem em Chamas, da Céline Sciamma, e colocaria Entre Facas e Segredos, eu vi Entre Facas e Segredos. do Ryan Johnson, diretor do... Tô anotando penúltimo aqui Star porque eu Wars, né? vou assistir. Desses aí, eu concordo com Laíra e com Lairinho, e Parasita pra mim é fantástico também. Pra mim é o meu grande favorito do ano, né? Eu gosto do John Ele tá concorrendo também no filme estrangeiro? Tá. Existe, como é o sistema do Oscar, né? Explicando rapidamente por que é que Parasita, estando lá entre os quarto, quinto lugares, ele pode consagrar-se, levar o Oscar de melhor filme. Em relação, por exemplo, melhor ator, explicando como é que funciona a votação do Oscar. Os melhores atores, eles são votados pelos atores, né? Então, ator vota em ator, atriz vota em atriz, ator, por aí vai. E eles votam só no candidato ou na candidata que eles acham que deve e merece ganhar. Então vota só em quem deve ser o vencedor para eles, depois faz a somatória e diz quem ganhou lá naquele envelope. No sistema de melhor filme é diferente. Todo mundo, ator, montador, editor, o pessoal jornalistas, sim, todo mundo que por exemplo, tem muitos brasileiros lá, né? Existe uma votação aberta pela internet para o público em geral? Não. E todos eles podem votar. Então, quando eles vão votar, eles não votam no candidato preferido deles, eles fazem uma ordem de preferência. Então, do primeiro ao nono filme, já que são 9 indicados. Então, por exemplo, se o Irlandês, Era uma Vez em Hollywood, 1917, ficarem muito no topo, né, em primeiro, segundo, terceiro lugares, né, e eles ficarem muito em paralelo, um sempre em primeiro, outro sempre em segundo, outro sempre em terceiro, eles vão anular uns aos outros. E os filmes que vêm em quarto, quinto lugares, eles talvez não estejam necessariamente nessas posições para quem votou em O Irlandês em primeiro. Então, Parasita pode estar em segundo, terceiro, e ele vai somando votos porque ele não ficou em paralelo com ninguém. Então, um filme sul-coreano ele pode levar o Oscar pela primeira vez. No caso de melhor filme, ele pode sim. ganhar. Mas aí ele ganhando o melhor filme do geral, ele pode também ganhar de melhor filme estrangeiro. Pode, A Vida é Bela chegou perto desse, tem A Vida é Bela lá. No caso, Joaquim Fênix, que está concorrendo melhor ator, também está como coadjuvante. Não. Ele não. Sua mentirosa. A única pessoa Sua mentirosa. Você disse que ele estava. Me induziu ao erro. É a Scarlett que é a Scarlett. Melhor atriz, melhor. Ó, gente, é porque quem me disse foi Larissa Gabriel. Gente, troquei informação. Ela, que era uma pergunta que eu ia fazer, se definitivamente o Oscar dela vem agora. Eu tenho medo dela não ganhar melhor atriz e ganhar como coadjuvante. Não, é porque eu acho ela bem injustiçada, assim. Ela é uma boa atriz, ela começou a carreira dela com muitos filmes independentes, né? Quem lembra Uma Canção de Amor para Bob Long, o Encontros e Desencontros, né? Ela começou com muitos filmes independentes, depois rumou para o cinemão, um blockbuster, e resolveu agora, de alguns tempos, ela se envolveu em algumas polêmicas, principalmente com aquele filme lá da questão do racismo, que ela é uma moça branca, né? Interpretou uma asiática, então deu algum problema para ela ficou marcada com isso. Mas ela resolveu enfrentar o cinemão independente, né? O História de um Casamento, ele é de um diretor, o Noah Baumbach, que ele faz filmes independentes. E o Jojo Rabbit, né? Ela mostra uma faceta diferenciada. Que eu acho que ela vai levar aí coadjuvante. Pode ser que ela leve, mas pode ser também que esse Oscar vá para Laura Dern, que eu acho que é a parceira de atuação dela no História de um Casamento. Então ela vai perder, talvez ela perca o Oscar para uma parceira de trabalho dela de um outro filme. Ela corre o risco, mesmo com a dupla indicação, de não levar nada. Porque a Renée Zellweger, ela pode levar pelo Judy, né? Que ela faz a Judy Garland na cinebiografia. Que é a grande favorita, né? Sim. Que é a grande favorita. E o Oscar de atriz coadjuvante pode ficar com a Laura Dern pela História de um Casamento, retirando o favoritismo da Scarlett no Jojo Rabbit. Só uma curiosidade antes da gente ir para o intervalo. Vocês sabem qual é o filme que mais premiações recebeu na história do Oscar? Ben-Hur? Não, acho que não é Titanic, não. É aquele de dança, que é um musical, não é não? Não, ele vai dizer depois. Ele deve saber, mas... Eu sei porque eu tô vendo na internet. Eu não sei. Sabe? Eu não sou muito dessas curiosidades, não, mas eu vou chutar a Malvada. Não, Titanic. O Titanic. Então, óbvio, né? Titanic foi 14 indicações e 11 Oscars. Aí Ben-Hur
foram 10. Cadê bem o outro Não, 10 aqui? não, porque levou Foram 11. 12 indicações, levou 11. Seus Anéis 11 e 11. Aí, Shakespeare Apaixonado, 13 indicações, 7 prêmios. A Um Passo da Eternidade, 13 indicações, 8 prêmios. E O Vento Levou, isso aqui meu pai já deve ter assistido 1 milhão de vezes. 13 indicações e 10 prêmios. A Malvada, 14 indicações, o mesmo número de Titanic, porém 6 prêmios. O musical que você estava falando, La La Land, 14 indicações, porém 6 prêmios. Tem mais aqui para baixo. E O Senhor dos Anéis, 11 foram indicações. 11 indicações, E 11 11 prêmios. Né? E Amor, Sublime Amor. Esse aqui eu vou lindo, atrás de Amor, Sublime assistir. Amor. Eu não lembro de ter assistido, não. 11 lindo. indicações e 10 prêmios. Spielberg tá refinando. Gandhi teve 11 indicações, 8 prêmios. Quer Ser um Milionário, esse aqui eu assisti, muito legal. 10 indicações e 8 prêmios. Vocês vão somar intervalo ou pode ir direto? Não, vamos pro intervalo. Agora vamos, essa música aqui, a gente vai aqui no off, ver quem adivinha de qual é o filme, que é muito fácil, e vocês de casa também tentem aí. Papo de Sábado. Finally lovers know no shame.
93 FM, Papo de Sábado. Apresentação: Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele. Bom, voltando aqui com o nosso papo de sábado, pra você que ouviu a música, isso aí é Berlim que chama Berlim, né? Take My Breath Away, sucesso do filme Top Gun. Quer dizer o que é em português esse título, hein? Tira-me o fôlego. Eu sei que teve gente aqui que deu uma cantada em mim pra ter um programa aqui na 93 à noite, porque diz que essa música é a cara de motel e ela adora essa música. A pessoa adora essa música. Pois é, só contextualizando, né? Terminando. Quem foi? Se manifeste. Se manifeste. E aí, gente, vocês iam gostar de um By Night comigo? Se gostarem, respondam aí no WhatsApp, eu vou tomar o lugar de Heriberto a partir de segunda-feira. Ela só, Dica gente, boa, olha, Larissa, ela era disse você que fazer consegue, um quadro dentro do programa. ela disse que consegue casar o povo, só que ela ainda não conseguiu se casar, porque João Paulo enrola ela faz 10 Eu vou anos. casar o povo pelo WhatsApp, então se você tem aí alguma pendência amorosa, vai ser um By Night comigo a partir de segunda-feira. Se você quiser trocar Heriberto por mim, mande aí. Eu vou fazer o seguinte, lançar o desafio. Se chegar aqui 20 mensagens no WhatsApp da 93, dizendo que assim, quero Larissa Na madrugada da na 93. madrugada. Eita, Heriberto vai perder seu emprego. Não, é um dia só, não tira Heriberto Se nem é a um pau. dia na semana. Não, uma vez, ponto, tchau. Vale, eu já tava me empolgando, se der muita audiência. Aí a gente começa. Aí a gente faz Mas só vocês dois. contextualizando sobre a música, Boa é do noite. filme de Top Gun, Tom Ases Cruise. Indomáveis, não é isso? A música é bem simbólica, bem romântica, Apesar né? de algumas pessoas só fazerem ligação ao motel, né, Larissa? Sucesso Eu faço aí. ligação ao filme. É, sucesso de É um filme muito 1986. Inclusive, Top Gun tá ganhando uma nova roupagem. É uma tendência que a gente tá vendo agora, né? Eu me lembro também um filme que fez sucesso nos anos 80, que foi Footloose. Chegou alguma mensagem, velho? 1984 com Kevin Bacon. Kevin né? Bacon. Exatamente. Teve uma nova roupagem agora em 2011, Zac 2012. Efron, né? Exatamente. Ficou bem legal. Eu gostei. É uma tendência, né? Mas continuando, né? Uma Você acha que essa curiosidade. tendência é uma falta de criatividade, uma falta de imaginação de produzir algo novo e estar se repaginando algo antigo? É uma falta de criatividade, mas acima de tudo é uma falta de coragem, né? Porque investir no que já se sabe que deu certo é um convite a reinvestir nisso aí. Então a gente sabe que o Tom Cruise, ele tem um rosto que vende. Qualquer É um cara bonito, é um velho bonito, viu? 55, 56 anos, né? Assim como Brad Pitt. Ele, Brad Pitt, ou dois homens bonitos. Então a gente sabe E George Clooney, meu que não cabelo. Ai, faz, que George não faz Clooney. mais filmes. Meu né? cabelo é Porque, inspirado no George Clooney. Lindo. Ele agora é bilionário, né? Ele comprou a cachaça lá, né? E agora ele não faz mais Agora, filme, quem só por envelheceu, encomenda. que Errado ele inclusive não está está. concorrendo ao Oscar de melhor ator coadjuvante, foi Antônio Bandeira. Gente, envelheceu tanto. É a idade, Larissa. Tá muito. Não, mas assim, George Clooney, que eles são contemporâneos, George Clooney Outro também que envelheceu inteiraço. muito, faz tempo que eu não vejo. Onde é que anda Richard Gere? Richard Gere tem feito filmes menores, né? Ele foi muito amparado pela questão da beleza, do charme, né? Então, quando a idade pesou o suficiente para que outras pessoas tomassem a frente dele enquanto galã primordial de Hollywood, então ele perdeu esse espaço. Mas fazer o aqui galã uma- do cinema é Colin Firth. Uma observação, falando Meu em mocinho Richard lindo. Gere, esse ano está completando 30 anos de Uma Linda Mulher, né? Sim. 1990, né, meu amigo? Meu amigo, no instante se passa. Aquela cena emblemática dele descendo a escada rolante assim com a rosa vermelha. Esquecível. Exatamente. Que não iria ser com ele. inclusive. Ô, Jonathan, só uma curiosidade, você já assistiu quantos filmes até hoje? Você tem quantos anos, desculpa? Eu tenho 34. Você tem a minha idade. Vamos lá, quantos filmes? Por volta de uns 10, 11 mil. É uma vergonha, né? Eu acho que eu não assisti nem 1000. Esse ano, 48 só. Eu não tenho Fora nem as ideia séries, de né? quantos filmes eu já assisti, mas eu já assisti muito filme e já vi muita porqueira. Muita. Não, mas isso é um preço que se paga, meu amigo. Sim, Você com não certeza. pode também, Agora né, tem querer um filme que meu pai só já tem filmar, muitos né? anos que pede pra eu assistir, que disse que eu tenho que assistir, que é um dos melhores filmes da vida dele, e eu nunca assisti. Eu tenho que assistir esse filme, que é Casablanca. Casablanca é muito bom. Qual é seu 42. filme favorito, Lairinho? Bicho, eu não sei responder assim, não, porque tem muito filme legal. E o seu? Também não sei não. Eu passei muitos anos dizendo que o meu filme preferido era Despedida em Las Vegas com Nicolas Cage. E o povo metia o pau em mim, porque Nicolas Cage ele teve um tempo que era um puta de um ator, mas ele entrou na decadência
Foi o filme que deu o Oscar, ele, em 95, né? E o seu? Qual é o seu filme Você preferido? tem um filme preferido? Não, assim, eu não João? tenho muitos, né? Então Eu tenho varia muitos filmes de preferidos. época para época. Eu já fui super fã do Poderoso Chefão, do Fonte da Vida. Recentemente faleceu o Kirk Douglas e eu adoro A Montanha dos Sete Abutres. Eu acho que no curso de jornalismo, né, é um filme que é muito utilizado. Gosto muito do Kubrick também. Adoro o Scorsese, Taxi Driver, é um clássico supremo. Então, há épocas e épocas, né? Então, Os seus momentos, os gêneros de filmes também, né? clássicos, assim, mais antigos, por exemplo, Bonequinha de Luxo. Eu acho um filme pau. Mostra uma realidade muito pesada, mas de uma forma tão meiga, até infantil. E sem contar que Audrey Hepburn é a coisa mais linda do mundo. De qual ano é o Bonequinho de Luxo? Vixe, Maria, não sei não. O meu filme preferido, vocês não perguntaram, mas eu vou dizer. Qual é? Era Uma Vez no Oeste. maravilhoso. Com Cláudia Cardinale e... Como é o nome dele? 1961. Ai, amo Era Uma Vez no Oeste. Quase 60 anos. Me diz um negócio, voltando à O questão... seu, Adams? Eu tô que nem você, eu não tenho um preferido, não. Ô Jonathan, a gente tá disputando também, tá vendo aí a questão do documentário, né, da Petra, que é o Democracia em Vertigem, né? Que tá sendo Petra Chaves. Petra Costa. Costa. Petra Costa. Perdão. Falando aí sobre, enfim, sobre a queda, vamos dizer assim, do PT, a ascensão do atual presidente. Como é que você vê, né? O povo diz assim, o povo tá animado, outros nem tanto, né? Mas só pelo fato de estar indicado lá já chamou muita atenção, causou um certo burburinho. Qual a avaliação que você faz? Olha, esse é um filme que, pela primeira vez, eu acho, na história, eu acho que um país ele está fazendo anticampanha para que uma obra sua, né, feita, né, no seu próprio chão, na sua própria terra, ele não saia premiado da premiação mais importante do gênero artístico ao qual ele se encaixa, né? Então, eu acho que essa anticampanha, ela é muito favorável ao filme, né? Digo filme porque documentário também é um filme, é gênero. Então, essa anticampanha é muito favorável ao Democracia em Vertigem, porque a Petra, ela estava recentemente na CNN, o The Guardian, o jornal inglês britânico, fez matéria sobre o Democracia em Vertigem. Ela tem sido amparada, o Spike Lee apresentou uma premiação, exibiu o filme, né? O Spike Lee é amigo da Petra. Então, o Tim Robbins, né? O Tim Robbins é amigo pessoal, o ator do Tim Robbins do Sonho de Liberdade, né? Então, essa anticampanha que tem sido feita contra o filme, ela tem dado certo, né? Porque está colocando o filme em holofotes. Então, eu vejo gente que nunca quis ver, não digo nem ver documentário, mas ver às vezes filme nacional, porque filme nacional tem aquele estigma de que é ruim e tal, né? O pessoal que só vê uma parcela do cinema e acha que é só aquilo. Então, isso fez com que muita gente fosse atrás do filme, né? Está disponível na Netflix, então muita gente foi atrás. E Mas a sua opinião sobre o filme, porque assim, eu acho a narrativa, na minha opinião, deixar isso muito claro, é equivocada, profundamente equivocada, né? Eu não vejo ninguém fazer autocrítica sobre os erros que cometeram. Porém, a produção, a forma como o filme produzido, está posto lá, eu achei fantástico. Uma das afirmações, uma das assertivas do governo, dos favoráveis ao governo atual, é que, de fato, fala-se apenas de um ponto de vista, né? E, primeiro, o filme ele foi dirigido por uma pessoa. E ela deixa claro isso. E não por uma pedra, né? Ela foi pedra, não pedra. Então, ela não é uma tábua que está dirigindo aquele filme, é uma pessoa que tem sua opinião, sua ideologia. Suas ligações íntimas com o partido, e ela deixa claro isso. Deixa isso claro. E ela não é jornalista, né? Ela é uma documentarista, ela é uma cineasta. Então, o compromisso dela é em contar uma história. Alega-se muito que tem aquela cena inicial onde a arma foi retirada da mão dos militantes mortos que estão no chão, né? Que a gente sabe por documentos históricos que, na verdade, aquelas armas foram implantadas nas mãos deles. Então, o que ela faz, a edição que ela faz é uma correção histórica. Ela não está fazendo revisionismo histórico, ela está fazendo correção histórica. É diferente. De fato, ela editou e tirou aquelas armas da foto dos militantes que estão mortos lá no início do documentário, do filme.
Mas quem já viu alguma coisa da Petra, Helena ou o Olmo e a Gaivota, sabe que aquele estilo de filmar dela, de narração e de personalização, de personificação, acima de tudo, do que se fala, do que se narra, é dela, né? Ela fez um documentário, o Helena, é sobre o suicídio da irmã dela. Então ela filma a irmã, claro, viva, né? Filma a mãe dando depoimentos e tal. Então, a Petra, ela tem aquele estilo de filmar e, claro, ela deixa muito claro no documentário que ela era militante do partido em questão, que a mãe dela foi militante, e ela ainda diz ela assume que ela era sobrinha de um empreiteiro, né? Então, eu acho que não há como ser mais verdadeiro do que isso. E essa anticampanha pode fazer com que um filme que talvez não fosse entrar, ele não era um dos 5 favoritos a entrar para disputar. Agora, com entrevista na CNN, com matéria internacional, com esse empurrão do próprio governo, essa anticampanha está gerando um buzz, né, para o filme. Então, o filme está ganhando espaço, porque as pessoas estão curiosas, porque talvez seja o Democracia em Vertigem o primeiro material histórico, político, artístico sobre essa... E isso não dá para a gente não falar, né, mas sobre essa extensão desses novos governos que se dizem alt-right, né, direita alternativa, mas que isso é um apelido adocicado para o que de fato são. Então, talvez esse filme, esse documentário, seja a primeira peça cultural, política, artística sobre isso aí. Então, muita gente está curiosa com ele. Voltando para o Oscar, na sua opinião, esse documentário merece concorrer? Enquanto peça artística, enquanto produção artística, aí sim a gente tem que jogar com outro olhar, né? Você deve ter assistido os documentários de Michael Moore. Sim, eu vi. Que também tem uma conotação política muito forte. Sim. Um dos que eu achei mais bacana foi o Fahrenheit 9/11, né, que fala do ataque do 11 de setembro. Isso. E também tem Balls for Columbine, que fala daqueles meninos que entraram na escola lá em Columbine e atiraram em todo mundo. Os de Michael Moore concorreram ao Oscar? Concorreram, ele levou o Oscar. Ele foi o primeiro cineasta da história a tornar um filme, arrecadar mais de 100 milhões de dólares numa bilheteria com um documentário que foi com Tiros em Columbine, né? Então ele é o primeiro cineasta da história que fez um documentário ultrapassar a casa dos 100 milhões. Que é extremamente político. Sim. Depois teve o Al Gore, né, com aquele Uma Verdade Inconveniente. Exato. Da época que levavam a sério a questão do aquecimento global, né? Aí você falou... Respondendo a sua pergunta, enquanto documentário, enquanto peça artística, eu vi dentre os documentários pelo menos mais um ou dois melhores, né? Eu adoro... Você falou American Factory aqui. Sim, é um dos que está disponível na Netflix, mas o meu preferido dos que eu vi, eu acho que só falta ver um documentário, é o Honeyland. Você tá só pegando referência aqui. Honeyland, seria Terra do Mel, né? Sim, Honeyland. Ele trata de quê? Ele trata da... Só pegando referência. Vai pegar o WhatsApp de Jonathan e virar amigo. Jonathan, quando assistir o que gostar, manda pra mim, por favor, viu? Pode deixar. Ele trata da provável última mulher na face da Terra que ainda cria e cultiva abelhas sem desrespeitar o espaço das abelhas. Então, o lema dela é: retira 50% do mel e deixa 50% do mel. Até que em algum momento acontece uma coisa e a gente não consegue, isso é o que é mais brilhante no documentário, diferenciar se é uma ficção ou se é um documentário. E ele está colocado como documentário. Mas acontece tanta coisa surreal nesse documentário que a gente julga que ele é uma ficção. Porque acontecem coisas de fato que só... Qual é o documentário? Desculpa. Honeyland. Sim, no Honeyland. Então, eu acho que ele ou o Forchama, eles podem saírem vencedores. Mas o Oscar é político, o Oscar é a propaganda. Né? Como você falou aí, esse ante todo aí que tá tendo em cima da democracia. Nem sempre o melhor vence, né? Larissa disse que o ator preferido, o galã preferido dela é o Colin Firth, né? Ele está... que era João Paulo. Do cinema. Ele está nos meus... Mas João Paulo é um cara de cinema. Ah, é? Assim, bonito pra porra. Diga, já. Ele está... Faça propaganda não, que tá difícil, viu, mercado? Se o 1917 levar o Oscar do melhor filme, o Colin, ele vai estar nos meus 2 filmes que eu considero os piores a ganharem o Oscar nos últimos 10 anos, né? Que é o Discurso do Rei
E Você não gostou daquele filme? não. Ah, achei Ele que- é o pior daqueles filmes indicados daquele É, eu ano. tenho- Foi, até hoje eu não acredito como não deram o prêmio para A Rede Social do David Fincher. É porque aquele filme é uma aula de linguagem, uma aula técnica, uma aula de roteiro, de atuação, e é o David Fincher, né? E no 1917, né, que ele está também no filme, claro que dessa vez com uma participação bem menor, ele aparece coisa de 5, 10 minutos, mas ele está no filme. Então ele tem, talvez isso seja um sinal ruim de que os dois piores filmes premiados nos últimos 10 anos contêm o Colin Firth em seu elenco. Oh, meu Deus, alfinetada com meu galã. Não, mas ele é um bom ator. Ele é um bom ator. Não, eu acho que ele mereceu, inclusive, o melhor ator em Discurso do Rei. Não, quanto à atuação. A atuação foi ótima. A gente tá pertinho de terminar. Eu queria só brincar assim nas principais indicações, pra gente ver assim, Jonathan, se você vai acertar ou não. Quem vai levar o melhor filme? Você quer que eu diga quem eu queria ou quem eu acho Não, que quem vai você levar? acha Não, que quem vai você ganhar? acha que não, vai diga ganhar. os dois. Quem você acha que merece e quem você acha que Só ganha. pra gente brincar assim na expectativa de quem tá em casa. Eu daria o Oscar para Parasite, ou Parasite, né? Mas quem eu acho que vai levar é 1917. Melhor ator. Eu Estão da- anotando aí? eu Estão anotando o daria, pessoal em casa. eu daria para... Eu vou explicar por quê, rapidamente. Eu daria para o Antônio Bandeiras. Por quê? Porque a atuação... Dor e glória. A atuação, sim, a atuação pelo filme do Almodóvar, né? A atuação do Joaquim Phoenix é, de certa forma, uma atuação mais fácil, Vamos né? acelerar que nós temos A já atuação do Bandeiras é mais Essa pressão contida, então eu psicológica daria de para o Raílson. Bandeiras. Ainda tem um sorteio, viu? Melhor atriz. Só os principais. Eu daria para a Scarlett mesmo, por gostar do trabalho que ela desenvolveu. Então, um prêmio Qual filme? pela carreira. Qual é o filme, Pela história de um talvez? casamento. Sim, estou... Melhor atriz. E a melhor direção? Daria para o Bom de Joon-ho, do Parasite, mas ficaria muito feliz que Scorsese ou Tarantino levassem. Scorsese por um filme que realmente ele merece, porque Os Infiltrados não era o melhor filme dele, e Tarantino pela primeira vez, que ele só levou até hoje Oscars de roteiro. E Era Uma Vez em Hollywood é um filme Vamos muito fazer legal. o- Melhor do que uma história Vamos de fazer o casamento. sorteio. Sorteio, quantos- O número de 1 a 25, Peraí, Jonathan. 25 pessoas. A gente nunca fez um sorteio aqui a 25. primeira vez, já 25. Fica a dica pra fazer sempre, viu? Ela Um quer a fazer 25. jabá toda a vida. 7. Número 7, Erivan. Quem é? O que é isso? Glauber Marques da Rocha, lá dos Paredões. Pois Glauber pronto. Marques da Rocha. Deixa aí anotado, Glauber, você ganhou 2 ingressos, tá certo? Pra assistir quando Aí, quiser. Glauber, o filme pode que vir quiser. buscar aqui até. Você fica até que horas? Até às 4 da tarde, buscar aqui com Raílson no estúdio da 93 FM. A 93 fica aqui na Travessa Moçoroense, que é você descendo da ponte, pega a direita na Policlínica, pega a direita novamente, um prédio vermelho aqui, a Travessa Moçoroense número 42. É isso. Jonathan, muito obrigada pela sua participação. Se o pessoal de casa quiser acompanhar os seus artigos, comentários, Twitter, Instagram, diga aí pra galera. Eu só vão me achar no Twitter porque eu precisei me esconder das outras redes devido às milícias virtuais que me caçam, né? Então eu só tenho Twitter, @BeatleJohn_. Bom, registro. Obrigado pela participação, parabéns aí pela pesquisa, pelos estudos em relação ao cinema. Vamos embora, gente. Bom, é isso. Até o próximo sábado. Tchau. Tchau, gente. isso. Um beijo. Até o Abraço. próximo sábado. Valeu, galera. Obrigado. Tenham todos um bom fim de semana e até a próxima semana, se Deus quiser.